10 coisas que você precisa saber sobre ser professor. Coisas que ninguém te conta sobre ser professor que eu vou te contar nesse vídeo. Oi, tudo bem? Você é novo por aqui? Ah, vai dar aula em que séries? Legal. Deixa eu te falar. Você sabe que você não vai ser valorizado, né? Você sabe que não é valorizado. Tá pronto pra isso mesmo? E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a professora Débora Marques e hoje mais um papo pedagógico que eu vou te falar algumas coisas que todo professor precisa saber e que ninguém conta. Na maioria das vezes os professores não são valorizados. Isso eu falo da sociedade de maneira geral. Quando você fala que quer ser professor ou que você vai ser professor, as pessoas falam: "Professor, você tem certeza? Cara, você vai passar fome. Porque você é tão inteligente, por que você não escolhe um curso, uma faculdade, né, uma profissão que realmente vai te dar dinheiro, que você pode, né, ter uma boa condição de vida? Nossa, você vai cuidar de criança pro resto da sua vida?" Quem nunca escutou isso, hein? Então, na maioria das vezes, você como professor não será valorizado. E isso é muito importante saber. Muitas pessoas já sabem disso, tá? E já entram na educação com esse pessimismo, né? Cara, eu não sou valorizado, eu trabalho igual um condenado, sabe? Trabalho de 24 horas, trabalho em casa, trabalho na escola. E mesmo assim, eu não sou valorizado pela sociedade. Mas quem... E aí eu entro pra você com um conselho sobre isso, que nós, enquanto professores, nós mesmos devemos nos valorizar. Devemos olhar os nossos valores e falar: nossa, eu estou formando pessoas, eu estou transformando a vida de adolescentes, de crianças, e essas crianças, esses adolescentes vão conseguir alcançar os sonhos delas a partir da aula que eu dei para elas, sabe? Então, você é formador de profissões, isso é muito grandioso. Se a sociedade não te valoriza, isso é porque começou com os próprios professores se desvalorizando. Então, vamos mudar esse cenário e vamos realmente nos valorizar enquanto professores. O seu salário não chegará nem perto da carga horária de trabalho que você terá. Falei no tópico anterior: nossa, mas eu levo o trabalho para casa. E é aquela coisa, um professor realmente que é dedicado, que faz as coisas certinho, que está preocupado com aquela disciplina, ele sempre vai levar alguma coisa para casa para fazer, porque não dá tempo de fazer na escola, mesmo que você tenha janela entre aulas, mesmo que, não sei, mesmo que você tenha uma carga reduzida, não dá tempo de fazer tudo na escola. Vou dar um exemplo da minha disciplina. Uma das disciplinas que eu leciono é redação. Eu dou aula, eu preparo a aula onde? Na escola? Não, preparo a aula em casa. Todo o planejamento e tal eu faço em casa. Depois eu dou aula para os alunos e eles vão me entregar redações. Por exemplo, as redações eu vou corrigir aonde? Em casa. Claro, gente, dá sim pra fazer algumas coisas na escola, mas não tudo. Você sempre vai trazer alguma coisinha pra casa, tá bom? Eu vou te mostrar um exemplo disso aqui. Essa minha pasta aqui está até abarrotada de tanta redação que tem aqui pra eu poder corrigir. Não sei se dá pra ver. Separado por turma. Tudo isso aqui eu tenho pra corrigir, que eu recebi hoje, e eu ainda vou receber mais redações pra corrigir. Isso é um exemplo de uma das disciplinas. Que horas que eu vou corrigir isso tudo? Se eu tenho a grade completa, por exemplo, na escola? É em casa, meus amigos, é em casa. Por isso que o seu salário ele não chega nem perto do que você vai trabalhar. Não corresponde, sabe, a quantidade de trabalho para o seu salário. Não. Então, não se iluda nesse sentido também. Isso não quer dizer que você vai passar fome, que você vai ter dificuldades financeiras, não significa isso. Significa que nós trabalhamos muito para receber pouco, né? A questão da valorização entra um pouco sim no salário, que varia, claro, de região para região do Brasil, a hora-aula que cada escola paga no sentido das particulares, então vai variar muito, tá? Mas não se assuste, você não vai passar perrengue na sua vida financeira, é só um detalhezinho a mais. Se você ainda não me segue lá no Instagram, vou deixar aqui passando para você ir lá me seguir e acompanhar em tempo real a minha rotina como professora. Você fará grandes amigos mesmo. Eu sei, tem aquela porcentagem de professores da equipe ali pedagógica que vamos manter um pouquinho de distância,
porque é melhor para nossa saúde mental, né? Vamos manter uma distanciazinha, mas tem as exceções. Você vai criar laços com pessoas que você se identifica, que te ajuda, que te apoia. Isso eu tô falando de professores, né? Os professores que estão ali no seu dia a dia. Então você cria esses vínculos, um vai ajudando o outro e vocês vão estabelecendo essa amizade por muitos anos e sempre se ajudando. E eu estendo um pouco também essa questão dos amigos para os alunos, tá? Eu gosto muito de defender, eu defendo essa questão de que o professor ele pode sim ser amigo do aluno, né? Claro, sabendo diferenciar algumas coisas, mas no sentido de que aquela educação socioemocional, aquela educação respeitosa, né? Acolhedora, humanizada, que o aluno ele não precisa, toda vez que te vê, por exemplo, no intervalo, falar só sobre a sua disciplina. Ele pode desabafar, ele pode contar algo que está afligindo ele, que tá, né, incomodando ele de certa forma, você pode dar uma ajuda, né? Então, esses alunos que vão se conectando cada vez mais com você, eles vão se tornar seus amigos. Eu tenho um aluno que eu já dei aula há anos atrás e que hoje são meus amigos, sabe? Assim, não sou mais professora deles, eles ainda me chamam de professora, nós sempre conversamos, a gente já marcou pra ir na biblioteca pública lá de São Paulo e tal. Então, assim, é um vínculo que você cria para sempre na sua vida, então é muito legal mesmo. Não deixe de se inscrever aqui no canal, tá bom? Isso me ajuda muito, ajuda o canal a crescer e a alcançar mais professores. Você passará, querido professor, muitas horas do seu dia planejando suas lindas aulas. Eu tô rindo porque eu peguei 2 escolas esse ano e eu ainda tô naquela confusão, sabe, de planejamento de aulas, de organizar as coisas. E todo dia, até comentei isso em um vlog, eu vou deixar passando aqui pra você assistir, tá bom? Eu comentei lá que todo dia eu tô tendo que sentar e planejar a aula, porque tem tanta aula pra planejar que eu não consegui fazer com uma distância, sabe, entre as aulas. Principalmente agora nesse início de ano. Então, você vai ter que planejar muita aula. Você chegou lá do seu trabalho, lembra que eu falei que o professor trabalha em casa? Você vai sentar e vai planejar sua aula. Porque a educação não pode ser um improviso. Você não pode entrar na sua sala de aula e improvisar. Eu não posso improvisar com vidas. Você já viu um médico improvisando? Chegar lá um paciente, sei lá, na emergência e ele improvisar sem saber exatamente o que aquele paciente precisa? Imagina, médicos improvisando a coisa linda que ia ser, né? Na educação não é diferente, não pode ser diferente. Não posso entrar na sala de aula sem saber o que o meu aluno precisa, sem saber o que eu vou lecionar naquele momento. Então, você precisa se planejar, precisa organizar suas aulas e você vai passar horas fazendo isso do seu dia. Claro que ao longo do tempo nós vamos criando mecanismos, né, para ser mais produtivo, para não demorar tanto, mas, querendo ou não, no mínimo 1 hora por dia você vai ficar aí planejando suas lindas aulas. Você será um dos grandes responsáveis pela realização dos sonhos dos seus alunos. Aquele aluno que passou por muitas dificuldades na sua disciplina ou em outra disciplina e que você foi um dos professores que foi lá, estendeu a mão, ajudou, falou, não, você é capaz, eu acredito em você, você consegue, você não vai desistir porque eu não vou deixar, você vai ter um grande futuro. Às vezes o aluno só precisa escutar isso, sabe? Então, e ele realizar os sonhos dele, ele vai lembrar de quem? Do professor, da professora que esteve desde o início ajudando, incentivando e que não deixou ele desistir. E que, claro, lecionou aquele conteúdo tão importante, tão rico, que foi fundamental para ele conquistar o que ele conquistou. Tá vendo, gente? Tem coisas boas, muito boas, mas tem umas coisas não tão boas, né? Mas as partes boas superam as não tão boas, não é? Puxando do gancho anterior, né, de que você será um dos grandes responsáveis pela realização dos sonhos dos seus alunos, puxo para o próximo, que esses alunos, eles nunca vão esquecer você, nunca. Tem caso de você estar no trânsito e você deu aula para aquele aluno há anos e, minha professora, no mercado, quem nunca encontrou aluno no mercado e fala para mãe, para o pai, sei lá, para quem estiver ali, nossa, minha professora, professora! Gente, várias vezes isso já aconteceu e é incrível eles sempre lembrarem de você com uma lembrança boa. Por isso que eu falo, cuidado, hein? Faz
trabalha essa questão da educação humanizadora, dessa educação que acolhe o aluno, que ajuda, porque o aluno sempre vai lembrar de você. E aí tem aquela coisa, né? Como que o aluno vai lembrar de mim? Uma sensação boa ou uma sensação ruim? Uma lembrança boa ou uma ruim? Então vamos trabalhar isso para que essa memória seja boa, né não? Vai existir momento durante a caminhada que alguma turma ou algum aluno não vai se conectar muito com você e que talvez te dê um pouco de problema em questão de indisciplina, ou que ele vai se fechar um pouco, não vai deixar você se aproximar, até mesmo para o conteúdo ser ministrado vai se tornando difícil. Então, você precisa tomar cuidado nesse sentido de olhar com um olhar atencioso. Então, sempre se preocupar em saber o que eu posso fazer para quebrar essa barreira. E a dica que eu dou nesse sentido é, lembra, lá dos amigos, perguntar para os professores, né, aqueles que você confia, que você sabe que tem uma boa relação com a turma, com a pessoa, com o aluno que você está com dificuldade, perguntar qual a abordagem que ela faz, o que ela fez ali, o que aquele professor fez que funcionou naquela turma. Essas conexões, esse networking é fundamental na educação. Você não pode trabalhar simplesmente sozinho porque não vai dar certo. Precisa sempre se conectar com outros professores para conseguir crescer e alcançar todos os alunos. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado, acalmado o seu coração, e pode ter certeza que a educação é um caminho lindo, tanto para o educador quanto para o educando, e eu tenho certeza que a sua trajetória na educação será linda também. Um grande beijo e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!